Você tem um filho também, né? Tenho 3, na verdade. Tenho, cara, comecei cedo, velho. Puta, eu também, eu tenho uma de 21 e uma de 18. Eu vou empatar no de 21 contigo. Eu tenho um moleque de 21, o Jonathan. Eu tenho uma menina de 17, a minha meninoca. E o meu molequinho mais novo agora, que é do meu casamento mesmo, ó, da minha esposa, da minha esposa. Tem 5 aninhos. Aquele lá, porra, a gente fala assim, são 3 filhos. Cara, são fases totalmente diferentes, totalmente cara. diferente. Quando eu tive meu primeiro filho, eu tinha 16 anos. Ser pai com 16 anos, onde já se viu. E aí, depois a minha menina com 21, se eu não me engano, que eu tinha. E hoje, com a minha cabeça que eu tenho, eu acho que eu tô conseguindo aproveitar muito mais essa fase pai com a idade que eu tenho hoje, com 38 que eu tenho, né? Então, eu aproveito muito mais com o meu menino, mas não falta amor para os outros filhos, né? Lógico, claro. Conforme procura, eu tô à disposição. Minha filha sempre fala comigo, então a gente tá sempre presente. Jefinho, hoje você é um verdadeiro sucesso nas redes sociais, né? Sim. Mas quando você começou, né, em relação à dança, inclusive vamos fazer o seguinte, o que você fazia, né, da sua vida antes de você ser esse sucesso, essa dança? Pode falar aí, pode pegar o seu tempo dossiê. Aí? Tem tempo. Tem. Ó, aos 14 anos que eu comecei a trabalhar mesmo no Automóvel Clube, eu era gandulinha, eu pegava bolinha de tênis enquanto a galera jogava lá no clube. E, enfim, vou fazer uma passagem rápida, mas já fui gandulinha, já fui metalúrgico, já fui servente de pedreiro, trabalhei em almoxerifado de peças de motores pesados. Nossa. Cara, chegou uma época na minha vida que eu trabalhava durante o dia e dava aula à noite. E eu comecei a pegar gosto nesse lance de dar aula à noite, isso já lá com uns 18 anos já. Eu falei assim, cara, eu preciso de resolver minha vida. Ou eu dou aula, ou eu trabalho. Porque as duas fica muito complicado. Sempre falo assim, você quer fazer um trabalho de excelência, você tem que focar 100% naquilo. Pronto, acabou. Então, eu mergulhei de cabeça. Eu saí do meu serviço, assim, vou dar minhas aulas. Comecei a pegar uma aula ali, outra aqui, ali pelas academias ali da Zona Norte, onde que eu morava. E assim foi, cara. Aos pouquinhos foi alavancando as aulas, cara. Eu me lembro muito bem, no começo, pra você ter uma ideia, eu já dei aula de axé com fita cassete, velho. Nossa, quando eu comecei a tocar como DJ, era fita cassete. Sério, né, velho? Eu ficava ali, ó, ouvindo a rádio, gravava música pra levar pra aula, cara. Apesar de já ter CD naquela época, mas não era qualquer pessoa, todo mundo que tinha acesso a isso. Não tinha os aparelhos. Exatamente. Então, eu comecei nesse lance aí, cara. É uma história, assim, que eu tenho, é de orgulho mesmo, realmente, cara. Mas esse lance de aula, por exemplo, assim, quando foi que deu esse start de você entrar no mundo da dança mesmo? Cara, na época, eu namorava a mãe da minha filha. Tá. Eu namorava ela dançava em banda de baile, e eu fazia regulagem de som e iluminação. De som não, desculpa, de iluminação. Ajudava a montar o palco da banda, na época era Esfera Luminosa, a banda. E aí a gente se conheceu, coisa e tal, ela era bailarina. E aí, com o tempo, ela que me ensinou a dançar. Não, é brincadeirinha, a gente em casa, ela me ensinava uma coreografia, isso, aquilo. E aí passou um tempo, ela foi me ensinando coreografias que eu fui memorizando. Um dia, o bailarino da banda precisou de faltar. E ela que me empurrou, falou assim, vai que você consegue, pô. Eu falei assim, caramba, será? Eu vou mesmo, não sei, vamos lá. E aí, na época, o seu Seixas, que era infelizmente, já foi, mas ele que me deu a oportunidade. Ele que foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade para começar a dançar em banda. E aí, comecei a trabalhar em banda, eu montava o palco da banda, dançava a noite inteira, ajudava a desmontar o som e ir embora para a cidade junto com a banda. Então essa era a pegada. Foi aí, aos 19 anos, que eu comecei a ter um repertório muito grande de músicas na minha cabeça. O Hamilton, que eu falei assim, eu preciso, sei lá, cara, eu acho bacana. Eu nunca tinha feito uma aula de axé. Falei assim, bom, eu posso montar a minha didática. Eu falo que tudo a minha vida me preparou para mim poder dar minhas aulas, cara. Quando eu era moleque, eu fiz aula de capoeira,
Quando eu comecei a dançar em banda, eu fiz aula de jazz. Cara, você imagina uma sala cheia de criança. O único horário que eu podia fazer aula de jazz na Casa de Cultura era um horário que só tinha criancinha. E eu de marmanjo estava assim. Marmanjão. Só podia, aquele horário, eu ia naquele horário lá e pronto. Então, todas as criancinhas e eu fazendo aula de jazz. Isso era a minha vontade de querer melhorar para trabalhar em outras bandas e tal. E aí, enfim, eu comecei a juntar essas coisas. Capoeira, o que eu aprendia no jazz com alongamento. Então, eu fui pegando coisas que não tinha nas aulas de axé na minha cidade, até onde eu sabia. Coloquei um alongamento, um aquecimento, coloquei uma didática para ensinar, uma final de aula, como uma volta calma, que a gente fala, colocar uma música lenta. Isso eu aprendi muito no jazz. Colocava uma música lenta e a gente relaxava mesmo. Coloquei isso aí e começou a dar muito certo. Muito certo. Tanto que não sei se foi eu que inventei, eu criei, acredito que não, mas outras pessoas tiveram a mesma ideia que eu, óbvio. Sim. E colocaram em algumas plataformas, alguns trabalhos, por exemplo, a Zumba. A Zumba, o material da Zumba é bem isso. Só que a Zumba não ensina coreografias. É uma didática totalmente diferente. Mas o desenho da aula, praticamente, é a mesma. Então, assim, eu fui juntando tudo coisas que aconteceu na minha vida para mim criar minha didática e foi ela exatamente... E bati em cima dela até hoje, cara. A minha aula de 20 anos atrás é a mesma até hoje. A única coisa que mudou foi a forma das coreografias serem criadas, cara. Houve muito... tive que me adaptar nesse ramo. Foram chegando, principalmente a Zumba, com coreografias muito mais simples, as quais a aula é voltada para queima de calorias, e a galera foi acostumando com coreografia fácil. Então, as coreografias que eram mais complexas na nossa época, lá atrás, aí eu tive que começar a simplificar para a gente não perder tanto espaço para a Zumba. Mas a Zumba, eu dou aula de Zumba também, é uma aula deliciosa, totalmente diferente da aula de ritmos que eu dou. E, assim, são propostas diferentes, mas que dão um enorme prazer para quem dança e para quem curte. Só precisa focar, igual eu falo assim, não adianta você querer fazer isso, aquilo e dar aula à noite. Não tem Cara, como. não, você tem que estar com a cabeça durante o dia, criando, pescando música nova, tá por dentro do que tá rolando ou não tá rolando, até mesmo hoje em dia com a força que tá o TikTok e o Reels no Instagram, a gente tem que ficar bem atento às dancinhas que vem pra gente poder adaptar e pôr na aula, cara. E aí, gostou desse corte? Então não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, dá aquele like e compartilha pra todo mundo. O link para o episódio completo tá aqui embaixo. É só clicar e assistir.